Esdras capítulo 5. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura? Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dario e ele comunicasse sua decisão. Esta é uma cópia da carta que o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os outros oficiais da província oeste do rio Eufrates enviaram ao rei Dario. Ao rei Dario, saudações. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus na província de Judá. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito. Perguntamos aos líderes: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura? E exigimos os nomes deles, para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar, em Jerusalém, e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro de fato publicou esse decreto ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, e que o rei nos informe sua decisão sobre esse assunto.